Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre esse tema, sobre a maternidade como sendo uma linda missão que Deus nos entregou, que Deus nos confiou, para que nós venhamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos e isso também referente ao nosso posicionamento na fé. Nesse mês de maio, eu estou trabalhando um pouquinho deste tema de algumas mães da Bíblia e eu tenho feito descobertas fantásticas de algumas mulheres dentro da Bíblia. E nós estamos fazendo menção de algumas mães dentro da Bíblia. Talvez algumas dessas passagens que já até chegaram a passar despercebidas, mas nós vamos extrair lições, ensinamentos e direcionamentos que nós vamos receber também destas passagens bíblicas. E hoje nós vamos começar a falar de uma mãe que está num livro bem pequenininho da Bíblia. Ao pesquisar, ao estudar sobre essas mães e eu poder ter encontrado este trecho, eu confesso que eu nunca havia prestado atenção nele, talvez seja algo novo para você também. E nós vamos começar hoje e eu tenho 3 lições para passar sobre esta mulher, então nos próximos 3 dias nós vamos estar falando sobre ela. Por isso acompanhe os nossos vídeos e se você não é inscrita aqui no canal, se inscreva. Eu te convido também a deixar o seu like, a interagir conosco, deixe o seu comentário. Assim você comunica para a plataforma que este conteúdo está sendo relevante para a sua vida e ele vai indicar para outras pessoas e mais mulheres, mais mães também vão começar a ser alcançadas por este conteúdo. E esse é o desejo do meu coração, nós falarmos da Bíblia aqui, da Bíblia pura, sem mistura, para a edificação da nossa vida e da nossa fé. E hoje eu quero meditar com você no menor livro da Bíblia. Segundo João é o menor livro da Bíblia. Ele tem apenas 13 versículos em um único capítulo. E ao ler este livro, nós começamos a perceber que João escreveu este livro para uma mãe, para uma mulher. Alguns acreditam que essa menção que ele faz era se referindo à igreja, mas quando você lê todo o contexto, prevalece a opinião de alguns outros de que de fato este livro foi escrito a uma mulher. Segundo João, os versículos do 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor: o ancião, a senhora eleita e seus filhos, os quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que em vós e para sempre estará convosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e na caridade. Muito me alegro por achar que algum dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Antes de nos aprofundar no que João está dizendo aqui, eu quero fazer menção em algumas coisas. Essa sempre vai ser uma característica do nosso conteúdo aqui. Não apenas palavras diretivas, mas também palavras de profundidade, trazendo curiosidades e os contextos das passagens bíblicas, para que você realmente venha ter um entendimento não superficial, mas um entendimento pleno do que nós estamos meditando aqui. Então, primeiramente, eu quero falar deste João. O João que escreveu esta segunda carta é o mesmo João, discípulo de Jesus, é o mesmo João que escreveu o Evangelho que leva o seu nome, o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. Aquele que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, que são esses 3 livros aqui pequenininhos, um atrás do outro que nós temos na Bíblia, está se referindo a este mesmo João. E ele escreveu esta carta aqui, que como eu disse é o menor livro da Bíblia, contendo apenas 13 versículos. E como nós lemos esta carta, em especial, ela foi destinada à senhora eleita. E ele também coloca aos seus filhos. Essa senhora eleita, mãe. E ele escreveu para ela e para os seus filhos, para que ela
transmitisse aos seus filhos. Em alguns outros contextos bíblicos, nós podemos ver mensagens direcionadas aos filhos saudando a mãe. E nós vamos compartilhar de alguns textos trazendo exatamente isso. Mas aqui, João está escrevendo a essa senhora eleita e aos seus filhos. Quando a Bíblia fala senhora eleita, esta mãe. E quando eu li isso, eu entendi que é o que Deus está querendo mostrar ao nosso coração, através desta menção. Nós, quando nos tornamos mães, nós somos eleitas, nós nos tornamos responsáveis de uma linda missão. A maternidade não é apenas parar a sua própria vida e viver integralmente em função do filho. Porque quando a criança, o nosso filho é pequeno, é exatamente isso que acontece. Pelo primeiro 1 ano, a gente sabe o quanto a maternidade ela faz com que você se coloque em segundo plano e viva especificamente para o seu filho. E ainda que no começo seja uma entrega tão intensa, o que a gente precisa entender é que quando os nossos filhos crescem, não quer dizer que a nossa função de entrega diminuiu, antes pelo contrário, nós precisamos trazer com zelo, porque existem coisas específicas que somente eu e você, mãe, vamos imprimir no coração dos nossos filhos, e nós não podemos perder os momentos certos de fazermos isso. Então olhe para a maternidade como o privilégio mais lindo e você se tornar eleita de ter esta função tão maravilhosa de gerar no coração do seu filho e da sua filha os sonhos e os planos de Deus. Amanhã e depois de amanhã nós vamos continuar meditando nos outros 2 aspectos que João escreveu para esta senhora eleita, para esta mãe eleita e seus filhos. Hoje eu quero ficar no primeiro ponto que João escreveu aqui, aonde ele fala: por amor da verdade, para sempre estará convosco. Amor à verdade. Então, o primeiro ponto que nós precisamos carregar conosco, amarmos a verdade. Hoje, a plena verdade que nós temos acesso é a palavra de Deus. Por isso que eu estou procurando me posicionar aqui a ser uma impulsionadora de que você esteja meditando e lendo na Bíblia todos os dias. O primeiro ponto, muitas das vezes, vai ser esse: lutar contra a nossa própria carne, contra a nossa própria vontade, pararmos tudo, colocarmos um tempo com a palavra de Deus como prioridade. Nem sempre nós vamos conseguir estar aqui sem que haja um sacrifício, um empenho. Realmente nós temos que nos empenhar para parar tudo e falar da palavra de Deus e estar com a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Então o primeiro ponto é este. E depois de que eu me posiciono para este comprometimento, nós vamos começar a amar a palavra de Deus e a verdade. E eu entendo aqui que este foi o primeiro ponto, que esta senhora eleita, mãe, seus filhos, dos quais João escreveram aqui, são orientados a amar a verdade. Que o meu filho me veja amando a verdade. Que os seus filhos te vejam amando a verdade. Que eles possam nos reconhecer parando tudo para estar com a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, porque nós só vamos transmitir para eles aquilo que primeiro passou para nós. Então, o primeiro ponto da missão mais linda que o Senhor nos reservou dentro da maternidade é amarmos a verdade, buscarmos dentro da palavra de Deus como sermos a melhor referencial de fé, de defensoras da verdade que os nossos filhos podem vir a conhecer. Eles vão discernir o mundo e tudo o que eles tiverem que viver à sua volta, mediante a verdade que eles aprenderam a conhecer dentro de casa, através de mães, através da sua mãe, que ama a
verdade, que é a palavra de Deus. E como nós vamos estar meditando nesses 13 versículos de 2 João, eu te convido a você também parar para ler. É uma leitura muito rápida, você vai conseguir fazer essa leitura de uma forma muito rápida. Então já comece a ler, a meditar. Deus, ele tem uma forma única e especial de falar com cada uma de nós. Por mais que eu traga uma reflexão aqui da palavra de Deus, esta verdade que se revela de uma forma única para cada uma de nós vai se revelar a você também. Esta carta de João, ela é dividida nesses aspectos. Primeiro a verdade, que é o que nós estamos falando aqui hoje, depois o amor e os falsos ensinamentos, falsos líderes. Esta mãe, ela recebe esta carta para transmitir esta mensagem para os seus filhos e João destina esta carta a ela. Deus está dizendo isso ao nosso coração. Mãe, você é uma mulher eleita, responsável por amar a verdade, conhecer a verdade e transmitir esta verdade aos nossos filhos. Eles não serão enganados se eles começarem a ter acesso com a verdade dentro de casa. Essa é a nossa maior missão. Para isso nós somos eleitos, para esta linda responsabilidade, e não haverá peso nisso. Antes, pelo contrário, em tudo, o Espírito Santo de Deus nos direciona, nos guia e nos leva a vivermos esta linda função da forma mais leve, cheia da graça de Deus. E a recompensa pelos nossos esforços virão, porque não haverá nada melhor do que ver os nossos filhos crescendo na verdade e um dia nós colhermos, através da vida deles, o fruto da verdade dentro da palavra de Deus, que nós, ao vivermos, também transmitimos para eles. Esta é a reflexão, de forma breve, que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com você. Como eu disse, eu te convido a ler todo este livro de 2 João, esta leitura breve e muito edificante, porque amanhã nós vamos dar continuidade a ela, o que João escreveu para esta senhora eleita e seus filhos. E assim nós ficamos por aqui nessa reflexão de hoje. Eu espero você amanhã. Deus te abençoe. Até lá!